Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Veio a nós o vosso reino. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoastes as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz abençoada. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que possam entender as Escrituras para a glória de Deus. Eu recebo, declaro e creio que você está saudável na sua mente e também no seu corpo físico, e tudo isso é para a glória de Deus e que nada tem te faltado. Amém? Nós oramos aqui a oração do Pai Nosso em graça, né? Por MGA, para a glória de Deus. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui com você, né? Para falar dessa graça de Deus em Cristo. Então, eu sugiro, peço que você pegue a sua Bíblia, amém? Papel e também uma caneta, para que você possa anotar, riscar, meditar no que será dito aqui do Espírito para Espírito, né? Porque a graça de Deus em Cristo, ela não ministra para a carne, ela ministra para o Espírito. E tudo isso também é para a glória de Deus. Meu nome é José Davi e sou, segundo a vontade de Deus, um dos pastores desse ministério abençoado por Deus chamado MGA, Ministério Graça e Apostolado, que fica ali na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, São Paulo, em Santo André. E aqui em Brasília fica ali na quadra 301, Conjunto 5, Casa 10, no Recanto das Emas. Para a glória de Deus, estamos ali crescendo segundo a vontade dele, de glória em glória. Amém, abençoado? Faça uma visita, né, lá nesse nosso endereço, ou acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com. E lá você vai encontrar um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Você vai encontrar lá, entre outros assuntos, o nosso site é o maior site em graça na terra. E você vai poder ser grandemente edificado para a glória de Deus. Amém? E eu sempre falo aqui, né, abençoado, que nós não lutamos contra carne e sangue. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Nós não precisamos andar em divisão, em contenda, em discussão, né? Porque se você crê como está escrito, glória a Deus pela sua vida. Se você não crê como está escrito, glória a Deus pela sua vida também. Porque para Deus isso não influi. O que Ele já fez está feito de uma vez para sempre. Amém? Então eu quero dar aqui um glória a Deus, porque eu creio que você receberá com paz essa palavra que será ministrada hoje. Amém? Então, essa semana indo para o trabalho, não foi nem essa semana, foi na semana passada, indo para o trabalho, eu estava ouvindo a nossa rádio, né? Rádio MGA Online, não deixe de ouvir, você será abençoado demais, querido. Eu creio que haverá ali mudanças de vida, porque vai ser ativada a sua fé pelo ouvir, para a glória de Deus. Amém? Então, eu estava ouvindo lá um dos itens, lá no nosso site, você vai encontrar lá uma playlist chamada Você Sabia? E lá vai ter lá diversos assuntos que talvez você não saiba ou não conhece na totalidade, e você vai ter a oportunidade, o privilégio, o Espírito Santo te revelará essas verdades, né? Então eu estava ouvindo aí esse Você Sabia, e nesse momento que eu estava ali ouvindo, me veio um desejo no coração de compartilhar um pouco, mas depois você pode ouvir muito mais lá na nossa rádio MGA Online ou no nosso site www.graçaeapostolado.com. Amém? Para a glória de Deus. Então, você sabia
que você não tem nenhum encosto, nenhum demônio ou diabo no seu corpo? Você sabia disso? Porque, olha só, lá em Mateus 25, 33, fala que as ovelhas estão do lado direito do rei. Então, uma ovelha não tem essas coisas, né? E o apóstolo dos gentios, que você sabe que é o apóstolo Paulo, pergunta lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então quem habita em você, quem está dentro de você, quem conversa com você, é o Espírito Santo de Deus que já habita em você. E mais, lá em 1 Coríntios 6,19, o próprio apóstolo Paulo, que é o apóstolo nosso, que é o apóstolo dos gentios, que escreveu 14 cartas, que vai de Romanos a Hebreus, esse é o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios. Depois nós podemos falar sobre esse assunto de gentios e judeus, para que você entenda um pouco mais. Mas hoje nós vamos nos ater nesse assunto aqui. Então ele fala lá em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que maravilha. Lá em 1 Coríntios 3,16, ele falou que nós somos habitação, santuário do Espírito. Aqui ele já fala que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então não tem como um encosto, um demônio, um diabo estar em você, querido. Mesmo porque o diabo foi aniquilado. Lá em Hebreus 2,14 você pode confirmar isso. Aqui nós pregamos, ensinamos e falamos, ministrando como está escrito. Amém? Para que eu e você, segundo a minha carne e a sua carne, não andem em divisão, né? Em contenda, com discussões, com dissensões. Essas coisas não vai levar você nem a mim a nada. Eu só estou lendo a Bíblia, você pega a sua Bíblia e lê o que eu estou lendo. E o Espírito Santo da verdade pode ou não te conceder a revelação da verdade da palavra de Deus. O nosso ministério crê, fala, declara, ministra como está escrito. E isso tudo é para a glória de Deus, amém? Mas alguém poderia perguntar assim: se nós não somos de nós mesmos, nós somos de quem? Lá em 1 João 4, no versículo 4, na parte A, fala assim: filhinhos, sois de Deus. Tá aí a resposta. E se você avançar mais um pouco, lá no 1 João 4, no versículo 6, na parte A, fala assim: nós somos de Deus. Então você é de Deus. Então não tem como o encosto, o demônio, o diabo estar em você. Entende? Porque você é a habitação do Espírito. Você é de Deus. Como isso poderia acontecer? Amém, abençoado. Então, sabendo dessas verdades de Deus em Cristo, né? Que essas verdades de Deus em Cristo é a graça e o apostolado. O que é a graça? A graça é as conquistas de Jesus para nós na cruz. E o apostolado é que ensina, explica, fala, ministra sobre essas conquistas dele para nós lá na cruz do Calvário. Lá em Romanos 1,5 está escrito: recebemos, então você tem que receber, segundo a vontade do Espírito. Isso não tem a ver com carne, tá? A revelação, o receber a graça e o apostolado não tem a ver com a minha e com a sua carne. Tem a ver com o Espírito Santo da verdade, segundo a vontade dele, o desejo dele, o querer dele, na hora dele, te revela a graça de Deus em Cristo, né? Como nós estamos falando aqui de Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, por amor do seu nome, entre todos os gentios. Gentios somos todos nós, aqueles que não são judeus, hebreus, não tem sangue judeu, hebreu. Depois nós falamos sobre isso. Então, por isso é que você e eu precisamos estar debaixo de um apostolado, e no nosso caso, o nosso ministério Graça e Apostolado, né? Como eu já disse para você o endereço, que tem lá o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo, que nós estamos debaixo desse apostolado de Paulo, que o nosso apóstolo hoje na terra, no Brasil, nesse momento é o Marcos Gomes, e sua esposa é o Sueli Guebarro. Então, o que Paulo diz? Eu imito a Cristo, então vocês me imitando, vocês também estarão
imitando a Cristo. Então, esse é o nosso ministério. O nosso ministério, ele pegou o jugo de Jesus, tá? Que é leve, suave, não acrescenta dor, sem condenação, sem apontamento, sem acusação. Aqui nós ministramos de espírito para espírito, para que a sua e a minha carne não ande em contenda. Não é maravilhoso isso, abençoado? Glória a Deus pela sua vida, por você estar escutando essas boas novas, né? Porque o evangelho são boas novas, amém, abençoado? Então, como nós podemos dizer que existe um encosto, um demônio e um diabo na sua vida, que foi aniquilado lá em Hebreus 2,14, né? O que está escrito lá? Vamos ler? E visto como os filhos, né, que somos nós, participar de carne e sangue também, ele, né? Ele quem? Jesus, né? Deus em Jesus, participou dessas mesmas coisas, para que pela morte, ou seja, aquela morte, né? Lá em João, quando ele fala assim que está consumado, né, lá naquela cruz do Calvário, pela morte aniquilasse aquele que tinha. Amém? O poder da morte. Aí tem uma vez que fala assim, a saber, o diabo. Está aniquilado. Então, não tem como falar assim, tá ou não tá, será, quem sabe, pode ser, mas... Não existe isso. Está escrito desse jeito, cremos desse jeito, vivemos avançando conforme está escrito. E nós damos glória a Deus por isso, por saber que nem o diabo hoje pode nos tentar, a não ser a sua e a minha carne. Amém? Então nós não temos desculpa para poder colocar nele, porque ele está aniquilado. Ok, abençoado? Então glória a Deus pela sua vida. Então, e lá em 2 Coríntios, no 6,16, também está escrito que a cor do ar entre o templo de Deus e os ídolos, você é o templo de Deus, pois são o santuário do Deus vivo, como Deus diz, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem coisa... Abençoado, você pode imaginar isso? O próprio Deus falando isso para você, é o que você é, santuário, templo dele. Você é a habitação dele, para a glória dele, por amor dele, pelo favor dele, pela graça dele. Tudo está nele. Amém, abençoado. E eu declaro você reinando em vida para a glória de Deus. Lá em Colossenses 1, versículo 26 e 27. Atente, abençoado, para o que eu vou ler aqui para você. E confira na sua Bíblia. A sua vida terá uma mudança maravilhosa. Isso será também para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu me animo, eu me alegro, eu me regozijo. Eu fico às vezes até gaguejando, porque é maravilhoso demais, abençoado, você saber disso. Vamos ler em Colossenses 1, 26 e 27. Também está escrito, 26. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e agora foi manifesta aos seus santos, você é a habitação dele, aos seus santos, 27, aos quais Deus quis fazer, foi Deus que quis, tá? Fazer você conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós. A graça foi revelada a Paulo no caminho de Damasco, conforme está escrito lá em Atos 9. Estou dando aqui só um parênteses aqui para você saber como é que essa graça foi revelada para ele lá em Atos 9, que ele estava vindo no caminho de Damasco, caiu por terra, apareceu uma voz, uma grande luz, ele foi para uma casa, depois um profeta chegou lá, ministrou sobre ele, e ele começou a pregar essa graça de Deus em Cristo. Isso tudo aí você pode conferir lá em Atos 9. Amém, abençoado? Então, essa graça que nos foi concedida, conforme nós estamos lendo aqui em Colossenses 1, 26 e 27, você e eu, que recebemos essa graça e esse apostolado, no 26 para encerrar, que Cristo em vós é a esperança da glória. Eu vou ler de novo para você, Colossenses 1, 26 e 27. Eu vou ler até com paz para você curtir, deixar isso aí curtir dentro de você. Amém? 26. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Abba Pai. 27. Aos quais Deus quis, foi Deus que quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério,
entre todos os gentios, que somos nós, você já sabe, né? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Abba, Pai, abençoado. Começa a correr, começa a dançar, começa a louvar, começa a gritar. Abençoado é demais. Você é mais do que o que você pensa que é. Amém? Eu insisto com você. Visite o nosso site www.graçaeapostolado.com e você será muito, grandemente edificado para a glória de Deus. E ouça a nossa rádio, Rádio MGA Online. Você não vai ficar do mesmo jeito, da mesma forma, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Eu quero finalizar aqui com você, lá em João 10, de 27 a 30, para que você vá aí se robustecendo, ficando mais forte nessa graça de Deus em Cristo, para a glória de Deus, recebendo no seu espírito, e não na sua carne, porque a sua carne Jesus já deu um fim nela, ele disse que ela para nada serve, para nada se aproveita. Mas o Espírito Santo que habita em você, isso é de Deus. Então, Ele te revela, Ele te concede. Amém? Então, vamos lá. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas, você e eu, amém? Ouve a minha voz, e Ele nos conhece, e nós o seguimos. É o que está escrito, leia lá. João 10, 27, 28. E dou-lhes a vida eterna. A vida eterna, abençoado. Você tem, para a glória de Deus, a vida eterna conquistada por Ele. Amém? E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata de sua mão. Então, como é que você, sendo um santuário, um templo do Espírito Santo de Deus, pode ter um encosto, um demônio, um diabo, se Jesus falou que ninguém as arrebata da mão dele? 29. Meu Pai, quem as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mãe do meu Pai. Eu e o Pai somos uns, versículo 30. Ponto. Não tem como falar mais. Será? Talvez. Eu estou só lendo a Bíblia, e você também tem uma, como eu já falei para você pegar a sua e riscar. Então, você leia na sua Bíblia o que eu li na minha. Você vai ver que é o que eu estou lendo. Não estou aumentando, nem diminuindo, só estou lendo. Isso tudo é para a glória de Deus, amém? E para encerrar, como está escrito lá em Romanos 8, a partir do versículo 1. Agora, repito, agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Ter nascido depois da cruz. Olha só, aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, abençoado? Eu recebo, oro, creio e declaro para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, te conceda a revelação dessa palavra, dessa graça de Deus em Cristo, para a glória dele. Lá em Filipenses 1, no versículo 29, fala que nos foi concedido, então quem concede é o Espírito Santo, o crer nele e também o padecer por ele. Eu oro para que te seja concedido o crer como está escrito, da forma que está escrito, para a glória de Deus. Recebo que nada vai te faltar. Receba que os anjos estão te guardando e protegendo, e tudo isso é para a glória de Deus. Graça e paz, abençoado.